Mas eu mesmo já participei de tantos congressos aqui, em Olaria já teve, e em tantos congressos que a Igreja Nova Vida promoveu, e eu, como jovem, estive como você, aí, sentado, ouvindo, de coração aberto, e você pode ter certeza que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Pastor, a diferença é o quê? De estar aqui no congresso? Também. Isso aqui é uma parte da sua vida com Deus. Mas o fato de você estar disponível para ouvir e para saber o que Deus tem para você durante esse tempo e essa fase que você está vivendo. A grande verdade é que eu tenho a grande certeza que o Espírito de Deus, Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está com você. E Ele vai nos dar essa graça de nós servirmos a Ele na nossa juventude e vamos resistir a todas as tensões através do quê? Da palavra dEle. Então, eu quero introdutoriamente falar aqui que a juventude, ela é um tempo de muitas pressões. E eu enumerei aqui algumas pressões que nessa época da juventude nós vivemos, o jovem vive. Por exemplo, a indefinição profissional e financeira é uma tensão que passa e que o jovem enfrenta. Outra, a indefinição emocional, que se desdobra naquela pergunta: com quem eu vou casar? Essa indefinição traz uma tensão também. Tensões sexuais, essas são mais famosas e mais até badaladas e faladas, mas são tensões que a juventude ela enfrenta. Tensões provenientes do sentimento de culpa que o pecado gera na vida do jovem. E, por último, não fechando as tensões, mas apenas enumerando algumas, o consumismo exagerado, que não deixa de ser uma tensão que o jovem hoje ele enfrenta. Tipo, saiu o iPhone 6, eu tenho que comprar. Eu sei que não acontece com ninguém isso aqui. Ninguém. Saiu o Galaxy S6 Edge, vou comprar. Saiu o novo iPad, enfim. Eu estou falando aqui do smartphone, né? Eu acho que não é a realidade de ninguém usa o smartphone. Inclusive, você que está com o seu smartphone aí na internet, por favor, sai da internet agora, desliga o teu celular, tá certo? Aí. E quem está com o celular ligado aí diz amém. Sempre tem um, tá vendo? Então desliga. A juventude, eu quero dizer para você, é o tempo mais estratégico das nossas vidas. Por quê? Porque o que nós fizermos aqui vai ecoar para todo o resto da nossa vida. A semente que você está plantando hoje, e é uma semente boa, eu creio, em nome de Jesus, senão você nem aqui estaria, não é verdade? Amém? Essa semente que você está plantando hoje, junto com Deus e com a ajuda do Espírito Santo, ela vai surtir efeito para toda a sua vida. Por isso, que é bom para o homem, e aí eu digo aqui, para o jovem, suportar o jugo da sua mocidade, a pressão, os desafios, as dificuldades que essa fase da nossa vida nos traz. Porque o jovem que o faz da maneira certa, em todo o decorrer da sua juventude, vai colher isso no futuro. E aqui eu coloquei 2 exemplos bíblicos de jovens que aproveitaram esse momento da juventude justamente para plantar e para fazer a coisa certa. Por exemplo, nós não podemos esquecer de Davi. Foi na juventude dele que ele matou quem? Golias. E isso abriu as portas para o reinado dele, para tudo que nós conhecemos de Davi, que ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus. E nós também nascemos para sermos segundo o coração de Deus. Você nasceu para viver uma vida segundo o propósito de Deus. Você crê nisso? Diz amém? Amém. Segundo, José, ele definiu na sua juventude quem ele seria no restante da vida dele. Um homem fiel a Deus. E ao recusar a tentadora proposta da mulher de Potifar, no que se refere a ter relação sexual com ela, ele ali
sem mesmo saber, ele estava escrevendo ali, através de uma atitude, o futuro de glória que ele teria e que Deus proporcionaria a ele. E foi o fato dele ter sido e ter chegado a ser governador do Egito. Mas agora eu quero então que você abra a sua Bíblia comigo para esse foi só uma introdução, e eu quero que você abra a sua Bíblia para nós fundamentarmos aqui, e eu vou dizer para você, você lê a Bíblia? Você gosta da Bíblia? Você estuda a Bíblia? De dia e de noite? Pastor, mais ou menos, né? De dia, de noite. De dia, de noite eu tô no Face, à noite eu estou no WhatsApp. Então, né? Hã? Alguém aqui fica até tarde aí no Face ou no WhatsApp? Alguém? Levanta a mão aí, os corajosos. Ô, glória. Pastor, estou falando das coisas de Deus, pastor. Estou evangelizando. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lamentações 3, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. No versículo, a partir do 22. Um versículo aqui é a chave, mas eu preferi fazer essa leitura desde o 22. Livro escrito pelo profeta Jeremias. Amém. Bispo, eu tenho até que horas aqui, bispo? Bom, tá bom. Diz assim: a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. E esse versículo último que nós acabamos de ler, é um versículo que eu tenho certeza que você já ouviu, é um versículo que nós já lemos muitas vezes na palavra de Deus, mas a verdade é que essa é uma verdade que precisa ser aplicada diretamente à nossa vida. E quando o profeta diz que bom é para o homem, ele está dizendo o caráter humano, não está dizendo sexo, não está falando de sexo, mas da raça humana. Ele diz que é bom para ele suportar o jugo da sua juventude, da sua mocidade. E aí, quando nós ouvimos essa palavra jugo, automaticamente nós somos levados a falar assim: caramba, agora a minha vida então acabou, porque eu vou ter que agora suportar esse jugo. Só que quando nós lemos hoje o Antigo Testamento, nós precisamos ler o Antigo Testamento sempre projetando no Novo Testamento, na Nova Aliança, até porque diz a palavra de Deus que o Antigo Testamento ele é a sombra do que viria a acontecer na Nova Aliança, onde nós hoje estamos vivendo o quê? A Nova Aliança. Quando Jesus morre, por mim, por você, nos justifica, é inaugurada então a fase da Nova Aliança. Então, falando sobre jugo, o próprio Jesus, num determinado momento da sua caminhada, ele fala sobre esse jugo. E eu queria então que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 11, 29. Amém. Eu perguntei se você ama a Bíblia, se você gosta da Bíblia, sabe por quê? Porque nós vamos ler a Bíblia aqui, tá? Ah, pastor, pensei que ia ser um negócio assim, mais assim, dançante. Tá? Não, vamos ler a Bíblia, porque a palavra de Deus é que é a cura, que é o remédio. A palavra de Deus é que vai te sustentar. Olha, tudo isso é muito bom. Nós estarmos juntos, em comunhão, nós temos que ter congresso, temos que estar juntos em comunhão. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o que vai sustentar a tua vida, na sua caminhada até o último dia, é o conhecimento da palavra de Deus. E a coisa mais importante que tem na vida de um jovem, aí eu digo não só de um jovem, mas de um homem,
é que ele tenha conhecimento, intimidade e que ele conheça a palavra de Deus, porque ela é cura, ela é libertação, ela é salvação. Através dessa palavra você sai daqui hoje curado, você vai sair daqui hoje transformado. O Espírito Santo já está falando contigo, você é amado por Ele e Deus tem grandes coisas para realizar através da sua vida, amém? Jesus disse assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sempre que nós lemos, eu falei aqui algo no Antigo Testamento, nós temos que projetar então para o Novo, foi o que nós fizemos. O profeta Jeremias fala que bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, e Jesus vem falar sobre o jugo. E que jugo é esse? Qual é o jugo? O jugo, ele era usado, ele ainda é usado, em alguns lugares aí, rurais, ainda se usa o jugo que é colocado nos animais, por exemplo, para que ele possa carregar ali uma carroça, o cavalo, é colocado um jugo sobre ele, ou seja, esse jugo, esse aparelho que é colocado sobre os ombros do animal, ele serve para quê? Para limitar os passos daquele animal, e para que aquele que está comandando possa mostrar e levar ele ao caminho, que é o caminho que devido. Quando nós falamos das tensões que eu falei aqui, que nós enfrentamos, eu enumerei, vou voltar daqui a pouco em cada uma delas, nós temos que entender que suportar o jugo significa, esse jugo significa a disciplina de Deus, esse jugo significa a palavra de Deus, significa os ensinamentos de Deus. Nós precisamos colocar esses ensinamentos no nosso coração. Nós precisamos pegar o que a palavra de Deus diz a respeito de nós e em cada situação dessa e aplicar isso na nossa vida. Então, essa analogia do jugo, ela é utilizada na relação que nós temos com Deus. Cristo falou exatamente sobre essa questão do jugo. Suportar o jugo não significa que eu vou viver num sofrimento, levando um jugo, não é isso. Suportar o jugo significa você ter um conhecimento da palavra de Deus, você entender o que Deus quer para a sua vida, quem você é nele, e então, com essa palavra, você vai conseguir suportar as tensões, os desafios, e tudo isso que vem de encontro à nossa vida nessa fase que nós estamos vivendo. Suavidade e leveza é o que deve predominar na nossa caminhada com Cristo. Nessa fase da juventude, nós precisamos caminhar numa suavidade, numa leveza. Deus não nos chamou para vivermos tensos. Não é para a gente ficar tenso. Ai meu Deus, e agora? Então, e agora o Senhor está comigo, eu tenho uma palavra, eu estou diante de um desafio, mas eu tenho uma palavra que vai me mostrar como eu devo caminhar, como que eu devo agir em cada situação da minha vida. Você não precisa abrir, mas está escrito lá em 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo o que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Gente, lendo esse texto aqui, nós já conseguimos extrair que esses mandamentos, que aquilo que Deus tem preparado para você e para mim, não são questões e não são coisas penosas. Não, agora que eu estou servindo a Deus, a minha vida acabou. Você já ouviu isso? Não, agora eu não vou servir a Deus agora não, porque senão vou acabar com a minha juventude. Quem já ouviu isso? Depois, quando passar essa fase aí, eu sirvo a Deus. Também já ouviu? Quem já pensou isso? Não precisa levantar não, tá bom. Por que eu estou te perguntando isso? Porque quando numa fase da minha juventude, eu pensei isso. Né? Então eu falo a verdade, eu pensei mesmo nisso. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora aproveitar aí, vou sair. Já fui até para baile funk, irmão. Tu olha para mim assim e fala assim, caramba, pastor, é verdade? Pô, eu fui para baile funk. Assim, né? Não que... Já fui.
sair dos caminhos de Deus, porque eu pensei erradamente isso. Foi um pensamento errado. E, na verdade, quando eu estou com Deus e quando eu decido estar e caminhar com Deus, a partir de agora e para sempre, eu não ganho, eu não perco, pelo contrário, eu estou ganhando a minha vida completamente. Quando você decide servir a Deus e decide ir de encontro a todas as propostas que o mundo tem, e as propostas são fortes, né? A gente fala assim, mas quando nós saímos daqui, hoje mesmo é sábado, o seu telefone pode ligar, pode tocar, agora teu WhatsApp pode vibrar aí, um convite, que você sabe que é um convite que não vai te levar para Deus. Isso acontece, nós cada dia somos submetidos a isso. O rapaz que é convidado pela moça da faculdade, da escola, do colégio, aquela menina bonita, e ela manda uma mensagem para você, e aí você está servindo a Deus, você fica, meu Deus, agora eu vou ou não vou? Mas, meu Deus, é fulano de tal, linda, ou é aquele rapaz, lindo. E aí, o que eu faço? Eu volto para a palavra de Deus, eu vou perguntar ao Espírito Santo. Parece um negócio clichê, né? Ah, pastor, está de brincadeira, pastor? Tá bom, vou perguntar, é isso mesmo, irmão? É isso aí, você tem que voltar o teu coração para a palavra, para o Espírito Santo, e perguntar ao Espírito Santo se essa atitude que você vai tomar é uma atitude que está de acordo ou não com aquilo que Ele tem para a sua vida. Porque se você não refletir sobre isso em cada atitude que você tiver na sua juventude, pode ser que você se esfrie, que você se apague, que você se afaste. E é o que eu falei lá no começo, as atitudes que você tiver hoje na sua juventude, elas vão refletir para o resto da vida, na sua vida lá na frente. E que as suas atitudes sejam atitudes de acordo com a vontade de Deus. Amém? Suportar essas tensões pode ser entendido também como resistir essas tensões. É preciso resistir pela fé, com base na palavra, todas essas tensões que são produzidas nessa fase, e aí eu botei em caixa alto aqui, nessa fase maravilhosa da vida. Eu estava no carro conversando com a minha esposa, e aí a gente estava falando assim, Glaucio, lembra de quando a gente fez isso? Assim, lembro. Foi há 20 anos atrás. Quando ela falou, foi há 20 anos atrás, eu falei, estou ficando velho. Porque foi na juventude, há 20 anos atrás, meu Deus! E aí eu estava falando com ela, que tempo bom é esse tempo de juventude. Que tempo bom! Olha, eu fico lembrando, e a minha juventude, eu decidi, como você, a gastar a minha juventude, a empenhar a minha juventude na casa de Deus, na obra de Deus, servindo a Deus, indo para o teatro, evangelismo noturno, oração, intercessão, tem visita eu vou, tem oração eu vou, tem evangelismo eu quero estar, tem congresso, bota meu nome, por quê? Porque eu tinha fome, tinha sede, eu só queria saber, e até hoje, eu só quero saber de servir a esse Deus Todo-Poderoso, que tem feito maravilhas na nossa vida, na sua vida. Você pode ter certeza, faça isso na sua juventude, que você vai ver como Deus vai te conduzir. A Bíblia, ela nos garante que nós podemos vencer essas tensões, todas elas. E isso vai acontecer com base, eu estou dizendo aqui, na palavra. Não tem outra forma. É preciso, aí que eu quero dizer, é preciso, quem tem a palavra de Deus como verdade absoluta na sua vida, diz amém. Pega a Bíblia comigo aí, levanta, fala assim, essa aqui é a verdade. Eu uma vez nós fizemos um debate lá na igreja, na juventude, e era sobre essa questão sexual, namorado, aquele negócio todo, ficar, todo mundo já conhece. E no meio daquela conversa, daquela que foi uma mesa redonda ali, todo mundo podia perguntar, um jovem lá perguntou assim, e ele falou assim, mas era sobre namorar alguém que não servia a Deus. E um jovem levantou e falou, olha, mas pastor, eu acho que não tem nada a ver. Eu não sei nem se eu era pastor. Eu acho que eu já era pastor. Eu acho que não tem nada a ver,
porque tem... Aí eu fui escutando a pessoa falar, aquele jovem falar, tal. E aí eu estava falando, e aí no final eu falei, certo, a sua opinião está respeitada. Não é verdade? Está respeitada a sua opinião. Você não acha? Não, pastor, acho que não tem nada a ver, porque... Pois é, mas nós, quando nós entendemos que a palavra de Deus é a verdade absoluta na nossa vida, a nossa verdade e o nosso eu acho fica de lado. Por quê? Porque Deus não está perguntando o que eu acho, Ele está dizendo o que é para ser feito. Ah, pastor, mas eu acho que não é bem assim. O que você acha não vai mudar o que é a verdade da palavra de Deus. Não tem como você andar com alguém que não serve ao Deus que você serve. Ponto final. Ah, pastor, tu é ultrapassado. Eu não. Nós estamos falando da palavra. Briga com a palavra. Não é comigo? Ah, pastor, mas eu não sei. Eu sei. É só você olhar para os seus amigos que foram nesse caminho, que hoje nem aqui mais estão. Estão aqui? Alguém pode lembrar? Alguém lembra de alguém nessa situação aí? Lembrou? Lembrou. Está aqui? Não, pastor, não está. Pastor, mas eu conheço alguma pessoa que foi nessa situação, hoje está na igreja, estão lá, benção. Pode acontecer. Deus age da forma como Ele quer. Agora, nós não vamos viver das exceções, irmão, nós vamos viver do que tá escrito aqui. E se a palavra de Deus diz que não há comunhão entre luz e treva, não tem como. Ah, pastor, mas eu acho que eu vou fazer. Então, depois, você não vai colocar a culpa em Deus, falar que só acontece comigo, porque que minha vida é assim, porque que deu errado. Pô, mas por que todo mundo é feliz e eu não sou? Irmãos, a grande verdade é que servir a Deus e ter a palavra de Deus como verdade absoluta na nossa vida para nos guiar em tudo que nós vamos fazer, é saúde, é libertação e é livramento de Deus para a nossa vida. As pessoas falam assim, olha, você tem que se prevenir, hein? Você tem que fazer sexo com camisinha, você não ouve, hein? Quem ouve isso? Fazer sexo com camisinha. Pastor, a gente tem que dar uma palestra aí na igreja para falar com a juventude. E eu fiquei pensando, foi é verdade. Infelizmente, você tem que estar na igreja, olha só, isso não estava nem no script, sabia? Mas eu vou falar. Você está... Aí, tá vendo? Você veja uma coisa, o que seria um absurdo, nós, filhos de Deus, temos que, no meio de uma plateia de filhos e filhas de Deus, se nós tivéssemos que falar sobre previna-se e usa, isso não existe. Qual é a melhor prevenção? A prevenção está na palavra de Deus. É você se guardar para o seu casamento. Você não faz sexo com ninguém. Pastor, mas a gente tem que provar para ver se vai gostar. Tu está rindo? É porque eu estou falando a verdade mesmo. É para tu ficar mesmo ligado aí já no mistério. Aí o rapaz fala, se tu me ama, prova o teu amor. A gente vai casar mesmo. Já vamos casar mesmo. Né? Já estamos noivo. Falta um ano. Deus sabe que nós já temos compromisso. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. É vida. Deus vai abençoar poderosamente o teu casamento, a tua família, os teus filhos.
Irmão, eu falo isso com uma verdade, com uma certeza. Não é quem está falando contigo não é uma pessoa que não passou por isso, porque eu passei por isso igual você. Igualzinho. Sem tirar nem pôr nada. As mesmas tensões, os mesmos medos, os mesmos sentimentos, mas